fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up. Voltamos com a Priscila, nossa psicóloga querida, falando sobre ABA. Priscila, vamos voltar nos reforços positivos e quais são os reforços negativos, aquele que a gente não pode fazer de jeito nenhum. Tá, primeiro a gente precisa ter claro o que é reforço. Ok. Né? Reforço é uma consequência que vem logo depois do comportamento, que o comportamento o produziu. Então, quando eu adiciono um reforço logo depois que o comportamento acontece, eu estou colocando um reforço positivo. Se o comportamento foi bacana. Como Sim. você citou, ele fez a urina no local certo, no banheiro. Uhum. E aí você fala, parabéns, legal. A mamãe amou, você tá de parabéns, você vai ganhar um Isso. chocolatinho, sei lá, alguma coisa assim. É um reforço positivo porque ele fez um comportamento adequado. Sim, simplificando, você está potencializando o comportamento que você quer que aconteça. Que é legal. Né? O reforço negativo, o problema do reforço negativo, que a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse assunto, gostaria de falar sobre isso, é que você acaba potencializando comportamentos que você não quer. Né? Então, quando eu dou aquela bronca homérica na minha criança porque o xixi escapou na roupa, eu posso estar reforçando aquele comportamento negativamente. Porque ela acha bacana a mãe ficar brava, alguma coisa do tipo? Ela pode, desculpa, mas ela pode achar. Ela pode achar legal a fisionomia da mãe. Sim, não é que a criança tá feliz porque a mãe tá brava, não. Muitas vezes a criança não tem nem esse discernimento. Entendi. Né? Mas pra criança aquilo pode ser reforçador. Então, quando você vê um comportamento inadequado aumentando de frequência, pode ter certeza que ele tá sendo reforçado. Ou seja, quem tem que mudar somos nós. Nós temos que na verdade, não é que a gente tem que pensar o que tá mantendo aquele comportamento. Por que ela tá insistindo? A essência do ABA é essa. Por que aquele comportamento existe? Quando a gente conseguir olhar para isso, a gente consegue planejar as nossas intervenções. Ok, então, como a ABA pode ajudar na redução desses comportamentos inadequados? Como muitas mães, eu já passei por isso, autolesões, agressões, da criança se morder, né? As estereotipias aumentarem. Tem mãe que fala, meu Deus do céu, mas ele só balançava, agora ele tá balançando isso aqui, a cabeça, e a mãe não sabe o que faz. E que a gente sempre escuta, o que eu faço? Ele só almoça, ou janta, ou come na mesa, se tiver o tablet ou o celular. Uhum. E ele precisa entender que às vezes acabou a bateria. Eu não tenho, às vezes eu esqueci o celular e vira um problema. Uhum. Esses comportamentos inadequados graves, porque a gente não podemos esquecer, né, Priscila, dos graus, né, do leve, o moderado e o severo, porque tem mães que têm crianças com comportamento severo e por mais intervenções que faça, elas se cansam, elas chegam a desistir, sim. Né? Se a gente puder usar essa palavra, né? Mas que é aquele dia que ela fala, não consigo mais. Sim. Como ajudar nesses casos? De fato, são comportamentos muito difíceis, né? Se a mãe conseguir, pelo menos para esse início, né, ter ajuda de um profissional ou de alguém neutro, né? Caso a mãe não tenha como ter a ajuda de um profissional especializado, se ela conseguir a ajuda de uma pessoa que seja mais neutra, que não se envolva tão emocionalmente, consiga fazer uma intervenção, ela vai ter melhores resultados. Entendi. Por quê? Lembra, todo comportamento ele tem uma função. Ele acontece porque a criança consegue o que ela quer fazendo aquilo, né? Então, por exemplo... Tipo a birra, né? Tipo a birra. A birra. Por que a birra existe? Porque a mãe se cansa, e é super compreensível que a mãe se canse, porque de fato é difícil, né? Às vezes está numa situação, num lugar público, e a criança faz uma birra, a mãe fica, né, constrangida, querendo minimizar a situação, a exposição da criança. E acaba cedendo. Só que, na cabeça da criança, é muito simples. Se eu fizer assim, eu vou conseguir o que eu quero. E aí faz isso em qualquer lugar. A criança não vai ter esse discernimento, nossa, minha mãe vai ficar bem chateada comigo se eu fizer isso no shopping. A criança não vai ter esse filtro, né? Na cabeça dela assim, eu quero, vou fazer e vou conseguir. Consegui, funcionou, vou fazer sempre. Então, assim, o problema do comportamento autolesivo é
que ele é muito poderoso, né? A mãe que vê o seu filho se mordendo ou se batendo, ela naturalmente vai ficar desesperada, né? E ela vai fazer qualquer coisa para que aquele comportamento pare. Então, ela é capaz de reforçar, dando o que ele quer. Então, assim, se a gente tiver em mente que todo comportamento tem uma função, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer com que a criança consiga o que ela quer fazendo qualquer outra coisa. Então, por exemplo, a criança está lá birrando, chorando porque quer um chocolate. Ela respirou, né? É algo que é diferente do birrar. Ela deu uma respirada porque se cansou, ela vai e ganha a consequência que ela queria. Porque o que a mãe está ensinando? Olha, você parou de birrar e você conseguiu o que você queria. Você não está conseguindo porque você birrou. É ao contrário. Entendi. Quando a criança fala, não aguento mais, acho que eu me cansei, né? Tipo assim, vamos pensar, eu me cansei de fazer isso, de chorar ou de me morder, porque agora eu tô sentindo que tá doendo. Eu parei, aí a mãe fala... E o que vai ficar na cabecinha da criança? Olha, eu fiz aquele show inteiro e não ganhei o meu tablet, o meu chocolate. Mas na hora que eu parei, eu ganhei. Ou na hora que eu comi, depois veio o tablet. Ela me cedeu o que eu fiz isso e consegui. Então, a cabeça da criança, ela, nesse sentido, ela é muito objetiva. Ela é simples e objetiva. Agora, vamos uma pergunta que eu acho que todas as mães aí estão pensando, é assim. Falam-se aba 40 horas semanais, 8 horas por dia. Eu peguei essas dicas lá no Momento GMFE com a Priscila, mas ele vai para a escola. E aí eu chego na escola, a professora ou a terapeuta acompanhante, ou os amiguinhos mesmo, não tem essa noção do aba. E como essa mãe pode fazer? Pode compartilhar esse vídeo com as professoras, né? Com as agentes de inclusão e talvez até com os amigos. Mas como essa mãe pode, já sabendo das birras ou desses comportamentos inadequados do filho em casa, com certeza ele vai fazer isso na escola. Como essa mãe deve chegar na professora ou na agente de inclusão ou na direção e falar, meu filho faz isso, quando ele fizer isso, faça aquilo. Né? Como você entende isso imagine dentro da escola, do ambiente escolar. Que em casa a gente controla, mas na escola já é diferente. Sim, a escola, ela precisa ser uma grande parceira no tratamento da criança. Por quê? Porque lá é o lugar onde a criança está para aprender, né? A função da professora é ensinar. Né? Então, da professora, de todos os profissionais, os profissionais que estão lá, né? Então, o primeiro papo que a mãe precisa bater com a professora é esse, assim, olha, a expectativa que eu tenho é que meu filho aprenda. Ele não pode não aprender no mesmo ritmo que os outros? Tudo bem, mas ele está para aprender, né? Então, se a professora tiver como base essa premissa, ela vai conseguir estabelecer metas para aquela criança, né, e ir conquistando aos pouquinhos. A professora, de fato, vai precisar de ter algum conhecimento básico. Buscar esse conhecimento, seja na internet ou nessas empresas especializadas no Brasil que dão esses cursos de imersão, quando ela tem essa criança. Porque tem alguns comportamentos inadequados que às vezes não acontecem em casa e acontece só na escola. Acho que vocês já viram isso, né? Meu Deus, mas em casa ele não faz isso, né? E lá na escola ele fez. Tem criança que volta, né? Regride, né? E aí... E vice-versa, né? E vice-versa. Então, no caso, é aquilo que a gente sempre fala, a parceria. A parceria e o aprender, fundamental. Né? E o aprender, a informação. Sim, é lembrar sempre que a criança está lá para desenvolver. Né? Então, ela vai desenvolver em várias áreas, ela vai desenvolver academicamente também, né? E o professor, ele é a peça-chave, ele é a referência máxima da criança na escola. Ok. Então tá, não vai perder o próximo bloco, que vem perguntas de mãe, e aí segura, Priscila, porque tem muita coisa para aprender aqui. Vamos lá. Obrigada. Voltamos. Priscila, agora vamos bem para o Brasil. Como você avalia hoje o método ABA no Brasil? Ele ainda é só para quem consegue pagar o método ou você já vê alguma mudança nesse sentido? Sim.
A mudança que eu vejo nesse sentido são organizações como a de vocês, né? Algumas organizações que são filantrópicas. Tipo a PAI. Sim, a PAI, ela faz um trabalho muito bacana com crianças com deficiências, das mais diversas, né? Hoje em dia, o tratamento está muito mais especializado, muito mais multidisciplinar, né? E o porquê? Tem um porquê do ABA ser caro, né? É porque necessariamente ele precisa ser feito a muitas mãos, né? Então, é a fono, é o acompanhante terapêutico, é o psiquiatra, é o neurologista, é a psicóloga, é a terapeuta ocupacional. Então, assim, É a sensorial, né? todas essas pessoas, todos esses profissionais, eles estão compondo o tratamento, né? Então, pagar, não é que o profissional supervaloriza o conhecimento que ele tem, é que necessariamente, e a terapia ABA, ela necessariamente ela precisa de muitas horas de aplicação, muitas horas de treinamento com os pais. Então, o profissional, ele acaba ele dedicando muitas horas para que aquilo funcione, né? Então, e ele vive disso, né? O terapeuta que trabalha 4, 5 horas por dia com uma família, ele precisa ser remunerado por isso. Então, por isso que a terapia, a ABA é cara. Mas hoje em dia no Brasil eu percebo que tem um movimento aí, né? Por exemplo, eu vejo hoje, nós temos a PAI aqui em Barueri, mas temos a PAI no estado de São Paulo. E eu eu acompanho muito as redes sociais, e eu vejo muita a PAIs trazendo o método ABA como palestras ou outras instituições que atendem pessoa com deficiência falando sobre ABA. Eu vejo também um grande interesse das próprias psicólogas, terapeutas, entenderem um pouco sobre o método ABA. Sim. E eu vejo algumas coisas em relação ao plano de saúde. Sim. Me diz uma coisa, os planos de saúde, eles podem falar, nós não reembolsamos ABA? Me explica isso. Essa pergunta é fundamental. Eu vou olhar para as mães que estão me assistindo agora. Tá bom. Seguinte, plano de saúde, ele tem a obrigação de custear o tratamento. Só que, quando o plano de saúde vai fazer isso? Quando a criança tem um laudo, né, bem detalhado, feito por um médico especialista, né? E quando a terapia que a mãe está buscando, ela tiver comprovação científica. Plano de saúde não custeia nenhum tipo de tratamento alternativo. Então, o ABA, por ser uma das únicas terapias que tem comprovação científica, é uma ciência, as pessoas estudam, tem dados, é uma das únicas que tem, por ter comprovação científica, é comprovada a eficácia, então o plano de saúde tem que subsidiar. Ok. E se o plano de saúde falar assim, não, eu só faço 8 sessões por mês? Tem isso? Tem esse limite ou não? Como funciona? Então, o plano de saúde, ele pode tentar, mas é direito da pessoa com deficiência ter acesso ao tratamento. Né? E se a pessoa tem o plano de saúde pode e deve fazer o custeio do tratamento. Tá. Então vamos fazer um resumo aqui. Nós falamos sobre ABA, certo? E você citou também a metodologia Denver. Explica um pouquinho sobre a Denver. O Denver, ele é uma derivação do ABA, né? Ele tem como referência o ABA. Que é uma intervenção também muito sólida, que tem muitos estudos, com comprovação científica. A única diferença é que ele usa como consequência reforçadora as situações naturais. Então, ele parte do interesse da criança, da brincadeira da criança, né? E, como eu falei numa questão anterior, como o nosso objetivo é que a criança, ela se comporte da maneira mais natural possível, o Denver tem isso também como premissa, né? Toda intervenção, ela é montada para favorecer a generalização, ou seja, para que a criança imita aqueles comportamentos que ela está aprendendo na terapia em outros contextos, né? E tendo como menos utilização ou nenhuma utilização do reforço concreto, a gente chama de reforço secundário ou de reforço artificial, né? Que
eu entrego alguma coisa concreta, eu entrego o tablet, eu entrego o brinquedo, eu entrego o docinho, né? O Denver, ele utiliza o reforço natural, que é o interesse da própria criança, as brincadeiras que a criança já faz, né? Os interesses que a criança já tem como estímulo para que a criança desenvolva interesse em aprender. Ou seja, então o Denver, ele não tem nenhum tipo de acessório para que você consiga sair daquela situação. Você vai buscar na criança o que ela gosta, o que é prazeroso para ela. Sim. E não o que ela adquire com aquele comportamento. E isso é muito legal, porque isso dá uma liberdade para a criança, para os pais, muito grande, né? A probabilidade de generalização ela é muito maior, né? Então, por exemplo, a criança, quando ela estiver lá na vida dela, ela não vai receber um docinho se ela falar bom dia. Entendi. Ela não vai, né? Na terapia mais tradicional, a gente vai ensinar isso categoricamente, nós vamos usar os estímulos reforçadores que funcionam, né? Então, funcionam para que... E também a criança não vai passar a vida toda, mesmo que ela seja numa terapia mais tradicional, ela não vai passar a vida toda ganhando docinho, ou ganhando brinquedo, ou ganhando tablet, porque ela tá aprendendo a falar bom dia, ela tá aprendendo a manter uma conversa. Então, a coisa tem que começar a estimular a criança a ter um comportamento adequado. Aí você usa o reforço positivo, que é o parabéns, você conseguiu, olha, você ganhou chocolate agora porque você conseguiu almoçar e o tablet ficou ali do lado e você ganhou uma coisa legal. Só que a criança vai aprendendo e também vai deixando esses estímulos de lado, naturalmente. Você falou uma coisa muito bacana. Olha o que você disse. Você disse, eu entrego o reforço concreto, o chocolatinho, e eu digo pra ele, nossa, olha só, você está de parabéns porque você fez xixi no lugar certo. E você tá dando um reforço verbal, um reforço social, junto com um reforçador concreto. Né? Então, você está pareando. Qual é o próximo passo nesse exemplo que você deu? É você controlar o comportamento da criança apenas com reforço social, né? Só com parabéns. A criança... não é toda hora que você tem um chocolate ou que você tem dinheiro para adquirir um chocolate. A ideia é assim, quando você usa esse tipo de reforço, o reforçador primário, gente, que é os alimentos, eles têm que ser usados com muito cuidado, com muita cautela, com muito planejamento, né? Porque senão vira um outro problema. Dá a impressão de que eu estou doutrinando a minha criança, ou de ou que eu estou barganhando, né? Não, o reforço primário, ele tem uma função muito específica. Quando a criança come chocolate, ela tem uma sensação de prazer, né? Então, enquanto ele está sentindo aquele gosto gostoso do chocolate, ele está ouvindo um parabéns. Okay. Né? E ele vai fazendo essa associação, nossa, esse parabéns é tão gostoso quanto o gosto do chocolate que eu tô sentindo. Logo, daqui a pouco, só o parabéns vai ser suficiente. Bom, uma coisa fica muito clara, não é fácil. Não é. Não é uma caminhada muito longa, com muita paciência, com a família envolvida, com a escola envolvida. Mas é uma caminhada muito linda. Sim. É uma caminhada que... eu atendo crianças típicas em outros contextos e eu vejo o quão satisfatório é para os pais de crianças atípicas quando eles veem as conquistas dos filhos. Sim. Quando um filho que não fala passa a falar, quando um filho que não come passa a comer. É muito gratificante essa caminhada. Porque eles aprendem, né? O time é diferente, né? Uhum. Às vezes o que a gente aprende... Em um dia, eles podem levar um ano. Sim, e a conquista é muito grande. Porque passou por todo esse deserto aí, né? Uhum. Não perde o próximo bloco, que agora vem. Perguntas de mãe. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes, it's the best I can do before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And